Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, muito felizes, né, juntos, para orarmos e irradiarmos o melhor de nós. Nós somos os operários da paz, da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Então, a nossa leitura, para a nossa reflexão e nossa harmonização hoje é do livro Pão Nosso, capítulo 62. Nós vamos ler um trechinho. Jesus para o homem. Então, o trechinho da Bíblia é o seguinte: e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Então, a gente vai ler um pedacinho onde diz assim: de emissário de amor, a vítima do ódio, de redentor dos séculos, a prisioneiro das sombras, de celeste pastor, a ovelha oprimida, de poderoso trono, a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas, a réu sem defesa. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Então é esse o nosso mestre, é o nosso mestre que ele desceu para servir, né? E ele está conosco até hoje nos ensinando. E ele continua servindo os mais necessitados através do amparo, dos tratamentos que ele faz nas regiões mais densas do planeta. Então, nós temos aí um irmão que nos ama incondicionalmente e fez tudo e faz tudo que pode para nos ajudar. Está sempre conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso exemplo. É o modelo e guia da humanidade. É o exemplo de amor, simplicidade, pacificador. É o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então vamos refletir aí que a grandeza do Mestre, co-criador do nosso planeta, ele veio para servir e nos ensinar, né? E às vezes a gente vê tantas pessoas que assim, com tanto orgulho e vaidade, como todos nós ainda temos no nosso coração, precisamos extirpar isso olhando o exemplo do nosso mestre amado Jesus. Servir com desapego, com carinho, servir sem esperar nada em troca, né? Fazer o bem pelo bem e amar uns aos outros. Então sejam todos bem-vindos à corrente de orações nessa segunda-feira tão abençoada. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria estarmos juntos. Sejam todos bem-vindos para orarmos, porque juntos somos mais fortes. Falando de Jesus, o Evangelho de Jesus é o nosso norte, né? Ali estão todos os ensinamentos que nós devemos seguir. Alguns, a gente às vezes pensa que, mas eu não sou Jesus. Jesus, sim, Jesus podia. A gente, nós, podemos sim, quando nós cremos, quando a nossa fé é verdadeira. Porque, senão, Jesus não daria para nós essa missão de segui-lo. Então, nós temos sim que trabalhar muito, porque fazer o bem dá trabalho, tá? Dá muito trabalho, mas é esse trabalho é que a gente tem que aproveitar todas as ocasiões e servir, como a nossa querida irmã falou, servir sempre com amor,
sem pedir explicações, sem pensar em recompensas. E vamos seguindo no Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. É verdade tudo isso que as nossas irmãs disseram aí, para mantermos esse ânimo, mantermos no trabalho, e a gente fechando aí, não com as nossas palavras, mas trazendo aí sempre esse foco no Evangelho de Jesus, nos esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, que enriquece ainda mais os ensinos do Mestre. Nós lembramos aqui da carta de Paulo aos Efésios, quando nos diz: não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas. Então, um chamado aí, antes de iniciarmos as nossas preces, para mantermos sempre a vigilância. Porque aquilo que vem do Pai, aquilo que vem de Deus, são obras frutuosas, mas muitas vezes vem até os nossos pensamentos, uma sugestão de uma pessoa com uma colocação menos feliz, e nos traz, às vezes, um convite a uma crítica exacerbada, a um detrimento de uma pessoa próxima. E isso aí, se nós analisarmos com calma, a gente vai ver que nem sempre gera frutos saborosos, mas geram frutos estragados e que, portanto, é melhor que nós não observamos isso. O que vem de Deus, o Espírito Emmanuel nos disse, traz paz. Né? O que vem de Deus traz paz. Então, nas nossas comunicações, nos nossos pensamentos, nos nossos diálogos, vamos perceber se essa mensagem que chega de fora ou produzida dentro de nós por nós mesmos é uma obra infrutuosa ou uma obra frutuosa. E aí a gente sabe, como que eu vou saber se é frutuosa ou infrutuosa? Bom, se vem de Deus, traz paz. Então, se a gente se sente bem em manter aquela linha de reflexão, aquele pensamento, aquilo nos traz paz, nos faz sentir bem, o coração está tranquilo com aquela reflexão, com aquela observação, então devemos manter, cultivar e continuar com essa obra frutuosa. É o nosso objetivo e o nosso desejo de que todos trabalhemos, cultivemos obras frutuosas para o nosso bem e o bem de todos. Sejam bem-vindos, com muita alegria que nos encontramos aqui. Então, vamos aquietar os nossos corações. Já estamos vendo aqui as nossas queridas aqui, Maria Carmina, Maria Lourenço, Marili, tantos outros aqui. Assim a gente vai unir as nossas energias, o nosso coração em vibrações fraternas, irradiar o melhor de nós. Vamos acalmar os corações e orar com os benfeitores espirituais da corrente de orações, nosso patrono Ismael, Pai João e todos que nos amparam e acompanham. Queridos irmãos, amados, vamos nos compenetrando seriamente nos objetivos desta nossa aprovação coletiva. Oremos sem cessar, mas, antes de tudo, oremos pela força, pela vontade própria
de cada um de nós cuidar de nossa melhoria íntima em prol da construção do reino de Deus na terra. Tenhamos bom ânimo, confiemos naquele que é a vida de nossas vidas. Sabemos hoje que o corpo é tão somente instrumento do Espírito, merece nosso respeito e carinho, pois através dele é que desenvolvemos a plenitude da vida. Cuidemos do nosso corpo com muito carinho. Reflexões profundas façamos em torno do Evangelho de amor de nosso Senhor Jesus. Nos eduquemos através das elucidações do Evangelho de nosso Senhor Jesus e por ele nos conduzamos. Nunca necessitamos tanto de Jesus como hoje. Vamos nos amar muito. Não permitamos ser inimigos de ninguém. Sejamos felizes, aceitemos os desafios como testemunhos cristãos. Que a caridade seja nosso objetivo maior na construção da nova era. Melhoremos a terra, pratiquemos o amor sem limites. Estamos sendo convocados ao conhecimento, à alegria do cristianismo redentor. Abracemos a causa do bem e do amor. Sentir dor é bênção, reservada somente aos eleitos do Senhor. Caminhemos em paz, semeando o reino de Deus nos corações. Muita paz, muita paz. Mensagem de autor desconhecido. Oração a Jesus. Senhor Jesus, que sua misericórdia infinita se estenda sobre todos nós desta humanidade. Alegria e confiança nos envolva e nos una a todos, que fortificados na fé e na esperança, sem medo, nos enfileiremos a fim de levar seu evangelho de amor aos corações e sentimentos de nossos irmãos em dores e sofrimentos. Possamos todos termos a certeza de que amanhã será um novo dia, onde o reino de Deus estará presente em cada coração e em cada sentimento. Abençoa-nos, Senhor, e que sua paz permaneça em cada um de nós. Que assim seja. Oração dos operários da paz. Queridos irmãos em Cristo, como nos diz Francisco de Menezes Dias da Cruz, no livro A Luz da Oração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo A Terapêutica da Prece, na luta humana, existe verdadeiro combate evolutivo em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais, entrando, sem perceber, na faixa das forças inferiores que, a surgirem do nosso passado, nos espreitam e geram em nosso prejuízo dolorosos processos de obsessão, retardando-nos o progresso por intermédio dos pensamentos desequilibrados com que se justapõem a nossa vida íntima. É por essa razão que vemos, tanto nos círculos terrestres
como nas regiões inferiores da vida espiritual, as enfermidades, alucinações que se alongam na mente, ao comando magnético dos poderes da sombra, com os quais estejamos em sintonia. E a técnica das inteligências que nos exploram o patrimônio mentopsíquico baseia-se, de maneira invariável, na comunhão telepática, pela qual implantam naqueles que lhe accedem ao domínio as criações mentais perturbadoras, capazes de lhes assegurar o continuismo da vampirização. Atentos assim à psicogênese desses casos de desarmonia espiritual, quase sempre formados pela influenciação consciente ou inconsciente das entidades infelizes, desencarnadas ou encarnadas, que se nos associam à experiência cotidiana, recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar de improviso novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Assim sendo, em qualquer emergência na tarefa assistencial, em nosso benefício ou em benefício dos outros, não olvidemos o valor da prece em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago, no versículo 16 do capítulo 5, em sua Epístola Universal. Orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Oremos. Prece para afastar a depressão. Senhor da vida, a vida em nosso planeta está a cada dia mais difícil. Há tanta violência, tanta fome, tanta injustiça e dor. E o coração se enche de amargura e a alma fica triste ou deprimida. Nesse momento, então, venho à tua presença pedir que me ajudes a melhorar meus estados de espírito, a fim de que eu possa crescer no comando do meu próprio ser. Faz-me lembrar que tudo passa, que a nuvem escura irá embora, que o amigo voltará a dobrar a esquina, vindo ao meu encontro, e que a esperança renascerá no meu coração e a fé ocupará os espaços vazios. Toca meu coração com tua mão de luz, para que a sombra que a envolve seja transformada em claridade e a tristeza em alegria de viver. Para que meus olhos vejam como a vida esplende ao sol e a natureza festeja a alegria de viver. Que as minhas emoções fiquem livres e leves e minha alma vibre na tranquila e jubilosa paz da consciência voltada para Deus. Faz-me lembrar ainda que o teu Evangelho foi o maior dos sorrisos na história do pensamento humano e ajuda-me assim a sorrir também. Por tudo isso e por tudo o mais, te agradeço, Senhor da vida, autor desconhecido. Prece extraída do site Mensagem Espírita. Amados irmãos em Cristo, Pai nosso,
que estás no céu e em todos os corações. Jesus Cristo, abre seus braços compassivos à humanidade sofredora. Ismael, mentor da corrente de orações, Pai João e amigos benfeitores que nos acompanham diariamente, nós suplicamos o fortalecimento e a sustentação harmoniosa em vibrações de amor que iluminam os recantos mais profundos de nossas almas, nos libertando das ilusões. Senhor, cura as doenças do corpo e espírito que assolam a humanidade. Piedade, Senhor. Oramos com fervor, pois a oração feita com o coração nos liberta dos males. Emmanuel nos diz: muitas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. A dor é o preço sagrado da nossa redenção. Oremos. Prece pelos enfermos. Senhor Jesus, rogamos a vossa luz na sombra do nosso ser, luz divina que esparge amor e claridade no caminho. Um coração aberto sintoniza amor e o pulsar da manifestação de Deus. Senhor, ouve as nossas preces e cura a humanidade das doenças que se instalam pelas perturbações mentais e os maus procedimentos. Te rogamos perdão. Restaura, Senhor, vitaliza nosso corpo frágil, espírito doente e mente em desalinho. Caminhamos para a renovação, nos mantendo na luta redentora e mudança interior. A doença nos faz refletir, trazendo reflexões numa nova jornada de paz e alegrias. Compaixão, Senhor. A doença nos aprisiona num labirinto de aflições e nos fecha o coração, agasalhando amarguras. Descerra nossos olhos para o vosso excelso amor e nutre-nos de sabedoria. Cura, Senhor, os doentes da alma, sadios na aparência, mas que carregam grandes aflições no coração. Derrama, Senhor, sua bênção em nossas almas tristes e nos envolve no vosso imenso amor. Que assim seja, graças a Deus. Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas.
Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis qual grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se despreende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mesclas de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis.
Conta que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava com seu ensinamento de amor e fé. Com saliva e lodos curavam cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Com saliva e luz curavam cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Que maravilha, né? Que energia balsamizante, refrescante, revigorante. Ah, as preces, né? Muito bom, como o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz, que avancemos nas veredas das preces para a gente ficar conectado com os anjos, com os serafins, e de lá irradiar sempre o melhor de nós para os nossos irmãos que estão enfermos. Nós, os operários da paz, com todos vocês que estão aqui conosco, eu estava dando uma olhada aqui, a nossa querida Albertina Ferreira da Silva, nós temos aqui Terezinha Luiza, Dilson Coelho, tantos outros operários da paz, todos aqui conosco, vibrando, orando, irradiando o melhor de nós. Todos os nomes inscritos na corrente de orações foram beneficiados, nossos familiares, nós próprios, e assim vamos avançando nas veredas da prece, porque é refrigerante. Boa noite a todos, tenham uma noite serena, abençoada e um dia, amanhã, tranquilo, na paz de Jesus. Boa noite. Então, irmãos, vamos hoje, como todos os dias de prece, nós ganhamos um presente imenso, cheio de vibrações, de amor, de paz. Então, vamos nos esforçar para mantermos essas vibrações, mesmo a meio dos nossos cotidiano do dia a dia. É só pensarmos em Jesus. E aí
estamos conectados. Vamos aproveitar essas vibrações lindas de amor para nosso coração, para o nosso irmão e para todos aqueles que nós pensarmos, para que recebam também essas vibrações. Então, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quer. É verdade, Deus quer o nosso bem e sempre nos convida através dos benfeitores, sempre recebemos esse convite de trabalharmos, de agirmos no bem, de orarmos. E eu sinto às vezes que a participação, pelo menos da minha parte, não é significativa em comparação com o tanto que a gente recebe dessa espiritualidade sempre prestativa, esses operários em nome de Jesus que fazem essas energias chegarem aos que mais precisam e, como diz a Jane, incluindo nós próprios, porque somos todos necessitados, embora às vezes não aparenta, mas todos estamos a caminho, né? Seguimos juntos nesse caminho maravilhoso que é a oportunidade reencarnatória, seguindo para frente e sempre que possível, como nas orações, seguindo para frente e para o alto também, né? Que é essa verticalidade com o alto que nos dá força para caminharmos na horizontal. Que Deus nos ampare, nos abençoe, adentre os nossos lares, que possamos aproveitar esse momento de tranquilidade e de paz para mantermos o ambiente assim pelo maior tempo possível. Que Deus nos ampare e uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos.